Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje nós vamos construir reflexões sobre racismo no Brasil e suas particularidades. Essas reflexões elas são construídas com base numa historicidade, de uma historicização do que é e que representa o racismo no Brasil. Essa produção de historicidade ela representa reconhecimento dos processos de mudança, de onde podemos localizar as permanências, a produção de silenciamentos, a produção discursiva, né? A produção das camadas discursivas ao longo das etapas históricas. Então, ao pensar o racismo no Brasil, é importante a gente pensar a partir do seguinte ponto de vista, né? Entender o fato humano como uma construção histórica, pensar a nossa sociedade como uma sociedade constituída, uma sociedade construída, já que somos frutos da história da humanidade, mas cada época vai se constituindo um sujeito de seu tempo. Então, nós temos aí um papel de construir reflexões, né, reconhecendo as mudanças, né, tendo cuidado com os anacronismos e a partir dos apontamentos de inquietações da contemporaneidade. Então, ao falar de racismo ou raça, que pensemos o seguinte: por trás da raça sempre há uma contingência, conflito, poder, decisão, do qual não podemos escapar do conceito de relacional e histórico. Não podemos falar do racismo simplesmente como um dado. E especificamente da história do Brasil, a gente precisa pensar, né, como o país foi se constituindo, né, que tipo de relações foram se constituindo nas etapas históricas, né? Então vamos pensar, né, as circunstâncias históricas do século XVI, né, pensar a expansão econômica mercantilista, né, e as questões culturais, sociais, econômicas e as subjetividades envolvidas nesses processos todos. Então, que pensemos o discurso, a produção de discursos do Estado, da religião e da ciência em várias etapas históricas. Então, que comecemos a pensar, por exemplo, como se deu a construção do Brasil colônia, né? Como se dava as relações no Brasil escravocrata. Né? Como se davam as relações no Brasil Império. Né? O que podemos pensar, por exemplo, entre o século XVIII e XIX, do efeito das mudanças externas, por exemplo, aqui no Brasil, do efeito da Revolução Francesa, do efeito da chegada das ideias iluministas no Brasil. No século XIX, por exemplo, o que objetivavam as reformas liberais? O que objetivava a lei de terras, por exemplo, né? Como na segunda metade do século XIX, né, sobre o acesso à terra, sobre a existência do latifúndio, né? Entre o século XVIII e XIX, o que a lei dizia sobre as pessoas de cor negra, né? Quem tinha acesso à educação, quem era considerado cidadão durante o Brasil Império, né? A lei que considerava o negro como objeto falante, o negro que estava na condição animal, o que a religião católica então imperante naquele momento dizia sobre o negro durante os séculos de Brasil colônia. Que o negro não tem alma, que por isso passível de ser escravizado. E pensemos o processo de abolição, né? Quais eram os interesses econômicos, qual era a atmosfera social internacional, quais eram os interesses econômicos das grandes potências europeias com a abolição no Brasil. Por que o Brasil foi uma das últimas nações a abolir a escravidão? E aí pensemos o fim do Império,
que pensemos o começo da República, um processo de transição bastante interessante do século XIX para o século XX. Né? Nos livros de Machado de Assis, na mobilização dos seus personagens, dos seus cenários, aparece por demais, né? Como eram as movimentações desse período, né? Se referindo às relações sociais e raciais. Então, no Brasil começa um processo de modernização, começa a aplicação de leis republicanas e democráticas, o que a gente pode dizer, né, do processo jurídico, né, de todos iguais perante a lei. Então é muito comum de se encontrar nos livros de história fotos de manchetes de jornal daquele período que o Brasil se civiliza, o Brasil se moderniza. Mas será que nesse processo de modernização as subjetividades estavam se modernizando? Então a maneira como foi concebida a abolição, em que os negros não foram transformados em cidadãos, não tiveram acesso à indenização estatal, em que a abolição ela teve um significado de abandono e marginalização. Então, o que foi feito com a mentalidade escravocrata e a existência, né, deliberada do preconceito racial? Né? Então, será que as subjetividades também foram modernizadas? As cidades foram modernizadas, né, para uma outra etapa que a sociedade começou a promover, como por exemplo o processo de industrialização, surgimento das cidades. O Brasil foi deixando aos poucos de ser um país rural, e aí volto a dizer, né, com muita ênfase, e as subjetividades. Então, nesse momento se encontram em diversas fontes, né, o desejo de embranquecimento de nossas elites, e com isso também o fomento de teorias raciais, de darwinismo social, como nos cita aqui Jurandir Freire, psiquiatra e psicanalista, né? Ele vai citar que nos anos 30, o sujeito da psiquiatria, o doente mental, passado, presente e futuro, era o sujeito da raça ou das ideologias biologizantes e racistas. Os psiquiatras acreditavam que existia uma natureza humana, uma essência do sujeito que podia ser entendida pela decifração de leis da hereditariedade, da noção de degeneração ou de quaisquer outros termos inventados e manipulados pelo vocabulário racista. Uma vez decodificada a essência do homem, tornava-se fácil, teoricamente, prevenir a reprodução ou a propagação de seus caracteres psicossociais indesejáveis. Castração, controle de imigração, casamentos eugênicos, exames pré-nupciais eugênicos, etc., foram a decorrência dos postulados sobre a natureza biológica do sujeito e sobre a existência de raças inferiores. Né? Então, pensemos então a atmosfera das relações e das produções de subjetividade no Brasil nas primeiras décadas do século XX, como, por exemplo, a perseguição, violência e menosprezo à cultura negra, né? A perseguição e violência aos primeiros sambistas, aos homens que praticavam capoeira, ao surgimento das primeiras favelas. Que examinemos as matérias de jornais desse período, me refiro às primeiras décadas do século XX, como o negro era retratado. E esse momento do começo da República é um momento muito importante nas transições que o Brasil passou ao longo dos séculos, porque a igualdade jurídica ela vai esconder as desigualdades estruturais. Todos aqui são iguais perante a lei. Então, se você fracassa é porque você é um incapaz. Mas o contexto dessa igualdade jurídica ela não é e nunca foi problematizada. O que acontece nesse começo da República nós vamos encontrar a desigualdade como marca inaugural.
a república ela nasce, né, com base na desigualdade, ou seja, esmiuçando aqueles donos de terra, aqueles latifundiários, donos de poder, né, o acesso ao saber, o acesso ao poder político. Eles continuaram com as terras e poder do tempo imperial e do tempo em que tinham escravos. Agora, os ex-escravos juridicamente eram iguais a essas pessoas, né? Iguais juridicamente, mas desiguais na condição. Então, a igualdade jurídica da República, que tem como marca inaugural a desigualdade, cito uma metáfora muito simples. Aquela corrida de cavalo, os cavalos enfileirados, em que boa parte dos cavalos já sai com a pata quebrada, né? Os que saem com a pata quebrada são os negros, que não tiveram condição, não tiveram acesso a serem cidadãos, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à qualificação profissional. Então, importante citarmos as fontes estatísticas, né, das questões sociais e econômicas que nós vamos encontrar ao longo de boa parte do século XX em relação ao lugar social e econômico do negro. Prosseguiu praticamente inalterada. O acesso à educação, o acesso à qualificação profissional era praticamente vetado ao negro. E alguém pode citar, mesmo até do século XIX, exemplos de ascensão social de negros, né? Com certeza nós vamos ter alguns, mas que foram situações pontuais e de exceção à regra, de exceção que acabavam por confirmar a regra. Nós vamos citar, né, nas artes, né, na medicina, na magistraturas, radicais e violentas exceções. No próprio século XIX, enquanto existia a instituição da escravidão, alguns citam, né, de maneira bizarra e descontextualizada, a existência de sinhás pretas ou de ex-escravos que passaram a ter escravos, que passaram a ser donos de terra ou que tiveram alguma forma de ascensão. Isso realmente existia, mas eram situações pontuais que não havia como ser colocado de maneira generalizada. Então, no começo da República é um momento bastante curioso, né, que pensemos o lugar do negro no futebol, por exemplo, né, as histórias como do Fluminense, o time do pó de arroz, o que está por trás dessa expressão do pó de arroz. Então, já que não aceitamos o negro no seu lugar, no lugar social, no lugar de cidadão, né? Foi preciso desenvolver novas táticas de sobrevivência e manutenção da mentalidade escravocrata, novas estratégias de dominação e de sujeição, né? Então foi preciso, né, uma movimentação de teorias raciais, de construções simbólicas, ideológicas, o mito da democracia racial, por exemplo, né? Analisando as marchinhas de carnaval, a literatura da época, como o negro era representado nos meios de comunicação, é possível se encontrar uma naturalização, né, em que o racismo, o tratamento pejorativo e negativo à cultura negra virou uma paisagem, era uma coisa que não gerava incômodo, que não gerava inquietação, que não podia ser problematizado, né? Então, a partir daí, ao longo do decorrer das décadas do século XX, vamos encontrar uma construção de um poderoso estigma, que é que prevalece até a contemporaneidade, da relação da cor negra com baixa qualificação, da relação da cor negra com criminalidade, marginalidade, e essa associação, a construção desse estigma, ele remete a esse passado que insiste em se repetir porque não foi essa inquietação não foi assumida e elaborada, né? Então, que pensemos agora
né, como efeito do decorrer dessas décadas do século XX, é o lugar do negro que sofreu e sofre o preconceito racial, né, de uma dor que é sentida, mas não podia ser expressada, já que não temos racismo no Brasil, porque o Brasil é uma democracia racial. Olha a mistura de raças, né? Então, uma maneira, né, curiosa de se manter o racismo de forma velada e sinuosa, em muitas situações, um racismo de difícil percepção, já que somos todos iguais perante a lei, e aqui não tem o apartheid americano, não teve o apartheid enfrentado por Nelson Mandela. Como, por exemplo, na ditadura militar, o que prevalecia era a ideia de que o Brasil não era um país racista, o Brasil não tem problemas raciais. Racistas eram aqueles que apontavam o racismo. Então, professores, pesquisadores ou militantes do movimento negro que vinham apontar racismo em nossa sociedade eram acusados de racismo. Foi o caso de Abdias de Nascimento, né, documento encontrado nos arquivos públicos. Abdias de Nascimento é fichado como um racista, né? Então, o racismo que se desenvolveu ao longo do século XX, ele tem uma característica muito curiosa diante daqueles que sofrem com as práticas racistas, sente a dor, mas que não pode ser expressada. A psicanalista Fabiana Vilas Boas, ela utilizou um conceito de Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, né, para falar do desmentido, né, que diz o seguinte: nessa lógica não seria alguém distante a provocar a situação com potencial traumático, mas sim uma gama de interrelações, de um terceiro que violenta, de uma pessoa de confiança que desvalida a dor e das condições subjetivas da pessoa que é violentada. Todas as pessoas negras são traumatizadas? Não. Além disso, que é traumático para um, não vai ser para o outro. Mas é um mecanismo importante de se estar atento, visto que o racismo brasileiro se sustenta na lógica do desmentido. Diante da desautorização do desmentido, a pessoa violentada pode lançar mão de algumas defesas e tentar sobreviver por conta própria, uma vez que pode perder a confiança no mundo ao seu redor. Uma possibilidade é a internalização do agressor. Nesse caso, a pessoa poderá ser aquela que não se reconhece entre seus pares e que rejeita tudo que remete à negritude, cabelo, cor, traços fenótipos, no geral, e luta política, por exemplo. Então, diante da complexidade humana em que o racismo faz parte, nós vamos encontrar, por exemplo, negros racistas, negros que não gostam de ser negros, né? Negros que tentam a todo custo se parecer com brancos. Isso é um processo bastante curioso e complexo, mas que faz parte do campo relacional e da produção de subjetividade. E aí vamos até a contemporaneidade. Chegamos no século XXI e permanece uma dificuldade de uma parcela significativa de nossa sociedade em reconhecer o negro como cidadão. Percebemos claramente, em várias circunstâncias, o desconforto, né, de ambientes com a presença do negro, né, principalmente em ambientes em que há circulação de capital, em lugares em que costumeiramente, historicamente, espera-se que o branco esteja. Vamos colocar aqui, por exemplo, as profissões mais glamorizadas de nossa sociedade, como medicina e as magistraturas, por exemplo. Pergunta-se para a médica ao entrar no consultório: é a senhora que vai me atender? Pergunta-se para o juiz negro se é ele que é o juiz, né? São falas que remetem a essa questão, a esse desconforto. Então, até hoje ainda temos resquício do que pode se chamar da crença no mito da democracia racial. Aqui não temos racismo. Existe racismo aqui? Aqui não tem apartheid, né? Todos iguais perante a lei, para tentar justificar, né, a ausência da inquietação, né? Um problema que ele existe, que ele é sentido, que ele é vivenciado, mas ele não pode ser dito. Então, a nossa sociedade é uma sociedade racista, mas que não se assume como racismo. Então, ele se torna de difícil percepção. Por isso que ele tem características, né,
no racismo sinuoso e velado. E hoje nós temos uma grande questão também, com o fomento das redes sociais, né, hordas e manadas digitais de grupos que desejam a manutenção de seus privilégios, cada vez mais inquietos com os avanços civilizatórios, e eles atacam abertamente as movimentações de negros organizados que durante essas décadas todas procuraram denunciar e levantar a discussão sobre a existência do racismo em nosso país. Graças a ascensão na política de movimentos extremistas, né, de inspiração nazifascista, que nos últimos anos ganharam protagonismo discursivo, e por isso os racistas eles se sentem agora representados e respaldados, porque no Estado brasileiro agora, né, existem racistas e intolerantes de várias tinturas. Então é muito fácil você encontrar na rede social racistas explícitos que não tem nenhum tipo de constrangimento e dizer que querem ver, que não aceitam o negro como cidadão, né? E que não gostam, e que não querem, sem nenhum tipo de vergonha. Até algum tempo atrás existia esse constrangimento, a crítica o lugar pejorativo, o discurso pejorativo era velado, né? E um outro lugar, né? O lugar do historiador, o lugar daqueles que querem levantar esse debate, a inquietação, a historicização, né? A existência dos negacionismos, né? E os negacionistas, agora eles ganharam espaços na grande mídia, no modo geral, e nas redes sociais, né? Para tentar fazer equivalência com a ciência. Então o achismo ele vai ganhando espaço com a ciência. Então o cientista ele hoje, né, assiste à ascensão daqueles que acham e falam sem nenhuma base científica. Isso também é uma questão estudada pelos sociólogos na coisa do negacionismo e da pós-verdade. Então é tema por demais inquietante na nossa contemporaneidade. Olhamos para o passado com uma lente de inquietação do presente. Então, sobre esse tema, algumas obras podem ser sugeridas, como Grada Quilomba, com sua Memórias de Plantação, que ela traz movimentações de prática cotidiana, Professor Silvio Almeida, com Racismo Estrutural, e outros autores que vão trazer uma historicização mais aprofundada, o Jurandir Freire, Abdias de Nascimento, João Rufino, enfim. E ao fundo, o saudoso sambista Jamelão, né, aqui numa coletânea Mestres da MPB, produzida pela gravadora Continental nos anos 90, com fabulosos sambões, como Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora, Exaltação à Mangueira. Então quem quiser conhecer é só colocar no YouTube aí, que vai se deliciar com tantas coisas maravilhosas que o Jamelão produziu, né? Que ele cantava maravilhosamente bem canções de Ari Barroso, de Lupicínio Rodrigues. Enfim, a todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.